Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje o assunto é crochê redondo. O crochê redondo, eu até tenho costume de falar que o crochê redondo é vivo. Ele tem vontade própria, né? Então é uma dúvida que eu vejo muito, uma dúvida bem recorrente na internet, de o meu trabalho está fechando, o meu trabalho está ondulando, eu não tenho esse gráfico, eu queria fazer, alguém sabe quais são os aumentos que eu tenho que fazer nesse trabalho? Então, assim, é uma coisa que parece ser complicada, mas eu tinha uma regrinha na minha cabeça que eu achava que ia dar certo. Só que eu nunca coloquei em prática, sabe? Era fazer um crochê redondo, assim, do nada. Sem receita, sem gráfico, sem foto para eu contar os pontos. Eu pensei, vou começar um crochê redondo do nada, da minha cabeça. E aí eu vou colocar em prática a regrinha de aumento que eu achava que dava certo. Pela minha cabeça mesmo, sabe? Eu pensei, não, mas se no disco dá certo, por que que no outro não daria? Então, eu apliquei uma regrinha de aumentos da minha cabeça e fui fazendo. Aí saiu esse suplá. Ele tá até maior do que um suplá, na verdade, né? Ele tá com 40 centímetros, né? Daqui a aqui, né? Tá com 40 centímetros. Tá lindo, eu achei lindo. Então é esse trabalho que eu vou fazer com vocês e eu vou passar para vocês todo o raciocínio que eu fiz na minha cabeça para fazer esse trabalho assim certinho. Ele não tá ondulando, não tá fechando, e aí eu vou mostrar essa técnica para vocês, tá bom? E aí quando vocês quiserem fazer um trabalho com um ponto fantasia da cabeça de vocês, né, imaginarem um ponto, basta colocar essa regrinha que eu vou passar para vocês, que é assim, 99% de chance de dar certo. Talvez vocês precisem fazer algumas adaptaçõezinhas no caminho, por causa da diferença, né, da tensão do ponto. Às vezes o meu ponto é mais apertado, o seu é mais larguinho. Então, como eu falei, crochê redondo é vivo. Mas essa dica que eu vou dar nesse vídeo, ela meio que universaliza. Para mim, é uma dica definitiva para quem quer trabalhar o crochê redondo, assim, sem esses problemas, né? Aí, já nessa introdução do vídeo, já vai a primeira dica. Tomara que você esteja assistindo até aqui. A primeira dica é: sempre escolha uma quantidade de aumentos pequena. Por quê? Porque se o crochê redondo começa a fechar, você não precisa desmanchar aquela carreira que está fechando para continuar o trabalho, porque você consegue consertar na próxima carreira. Isso aconteceu aqui, e aí eu vou mostrar para vocês também, né, quando aconteceu isso e o que eu fiz para resolver. Agora, se você opta por uma quantidade de aumentos maior, aí é o problema, porque se o trabalho começa a ondular, não tem jeito, tem que desmanchar todo o pedaço que ondulou e refazer. Então é sempre melhor escolher menos aumentos, porque como eu falei, se você terminou a carreira e aquela carreira que você terminou começou a fechar o trabalho, você não precisa desmanchar, tá? Porque na carreira seguinte, na próxima, você vai conseguir resolver esse problema, tá bom? E aí você não perde tempo desmanchando, refazendo o trabalho. Então essa é a dica número 1 desse crochê redondo, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra gente começar a trabalhar. Bom, então vamos lá. Como eu mencionei na primeira dica, o ideal é você, se você não está seguindo um gráfico, o ideal é você sempre optar pela quantidade menor de aumentos, lembra? Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial.
Vou dar algumas dicas, né? O barbante que eu tô usando é número 6 e a agulha que eu tô usando é a 3,5. Dá pra ver? Dá, né? 3,5. Então, a quantidade mínima de aumento para um crochê redondo, no meu entender, são 12 aumentos. Eu não acho uma boa ideia começar com mais aumentos, como eu falei. Se você já começa com mais aumentos, a chance do trabalho ondular é muito grande. Então, já que para mim a ideia é que tem que ser 12 o mínimo, eu vou fazer uma correntinha de 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é a metade de 12, né? E aí eu venho na primeira correntinha e fecho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui que é a minha primeira corrente. Eu não quero pegar a laçada inicial, né? Senão pode desmanchar o trabalho. Então, eu fechei o meu aro com o ponto baixíssimo e 6 correntinhas. Bom, então vamos iniciar a primeira carreira, tá? Na primeira carreira, você tem duas opções. Aí você diz, Liana, eu quero uma carreira toda fechadinha, só de pontos altos. Aí eu digo, começa a primeira carreira com 12 pontos altos, tá? Por quê? Como eu falei no outro vídeo, sempre escolha a quantidade menor possível de aumentos. E no meu entender, como eu já falei, a quantidade menor de aumentos é 12, tá? Então, você começa a primeira carreira toda fechadinha com 12 pontos. Ou você tem uma segunda opção. Ah, Liana, eu não quero uma carreira fechadinha. Eu quero uma carreira já assim, ó. Já vazadinha, né? Já rendada. Beleza, sem problema. Você vai manter os 12 pontos altos e vai colocar uma corrente de espaço entre eles. Só que você já tem que ter em mente que você já está fazendo os aumentos. Quando você faz a primeira carreira só com 12 pontos, você está fazendo a base. Mas se você faz uma carreira que você termina já com 24 pontos, aí já não é mais a base, é a segunda carreira. Mas não tem problema nesse caso, porque a gente está fazendo esse aumento só com correntinhas. Então, você pode começar a primeira carreira assim, com 24 pontos, porque o aumento é em correntinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes de altura. Esse já é o meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer uma correntinha de espaço. Então, eu já estou aumentando o trabalho. E aí, eu vou e faço meu segundo ponto alto. Que o primeiro são as correntinhas. Fiz o ponto alto e uma corrente. Então, já estou aumentando, né? Eu tenho 2 pontos altos, mas eu já tenho 1, 2, 3, 4 pontos. E aí, eu vou lá, faço um ponto alto. E aí, uma corrente já para fazer o aumento, tá? Então, é por isso que muitas vezes você vê as carreiras assim, né? Ponto alto e correntinha, ponto alto e correntinha. Agora, você já sabe por quê, tá? É porque você quer manter a mesma quantidade de pontos altos, quer fazer o trabalho rendado, o início rendado, então você já começa fazendo os aumentos na correntinha, tá bom? Então, vou terminar minha carreira e já volto. Bom, então cheguei ao final da minha carreira, já fiz a minha última correntinha, e aí na terceira corrente de altura, eu faço o meu ponto baixíssimo para terminar a carreira. Tem que ser na terceira corrente mesmo, porque tem que ficar uma correntinha de espaço aqui, tá? Então, como eu falei,
você está fazendo a sua primeira carreira do seu trabalho, mas no raciocínio de aumentos, que é o objetivo desse vídeo, né? O raciocínio de aumentos é como se você já estivesse na segunda carreira, tá bom? Por que é isso importante você ter em mente? Para o padrão que você vai fazer daqui para frente. Então, aqui é como se você já tivesse aumentado em todos os pontos de base, né? Se você tivesse feito uma base de 12 pontos, agora você teria 24, né? Você teria feito um aumento para cada ponto de base. Eu tenho 24 pontos aqui na minha carreira. Então, eu não posso fazer agora na próxima carreira um aumento para cada ponto, porque isso eu já fiz. Então, para a próxima carreira, eu tenho que fazer um aumento e um ponto simples. Esse tem que ser o padrão. Não importa o desenho que eu vou fazer. Eu sempre tenho que ter um ponto simples sem aumento e um com aumento, tá? Então, por exemplo, essa carreira toda no meu trabalho é só uma carreira de pontos altos, tá vendo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho que fazer um ponto simples e um aumento. Essa ordem eu que escolho, tá? Eu posso escolher fazer o aumento primeiro, depois o ponto simples, aumento, ponto simples. Ou eu posso começar pelo ponto simples e fazer o aumento. Isso não importa. O que importa é ter um simples e um aumento. Então, nas correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto simples. E vou aproveitar os espaços para fazer o aumento. Eu vou fazer 2 pontos em cada espaço. Aí vai criar um padrão, ó. Se num espaço de uma corrente eu faço 2 pontos, eu já estou fazendo o aumento. Então, já fiz o meu primeiro aumento aqui. Fiz meu ponto simples e um aumento. Então, nesse caso aqui, né? Vai criar um padrão, ó. Em cima do ponto alto, eu faço o ponto simples. No espaço de uma correntinha, eu faço o aumento, faço 2. 1 e 2. Criei um padrão, né? Então, vamos lá, vou fazer mais um com vocês, ó. No ponto alto, eu vou fazer um ponto simples. No espaço de uma correntinha, eu vou fazer o aumento. Tem uma correntinha, mas eu vou fazer 2 pontos. Então, eu tô aumentando. Ok? Então, esse aqui vai ficar o meu padrão de aumento dessa carreira, né? Então, vai ficar um simples com um aumento. Aí, o simples eu... Bom, eu terminei aqui a segunda carreira e eu vou tentar, nesse trabalho, fazer isso, carreira por carreira, mostrar se ele continua plano, ondulando ou fechando. Então, na segunda carreira, nós podemos ver que ele está perfeitamente plano, tá bom? E o padrão foi um aumento e um ponto simples. Então, vamos lá. Bom, então, cheguei aqui ao final da carreira e vou entrar aqui na terceira corrente de altura e fechar com um ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou fazer um ponto fantasia, assim, bem diferente do que o padrão que a gente vê muitas vezes, para mostrar para vocês que essa regra de aumento pode ser aplicada em qualquer ponto fantasia, né? Aqui eu fiz uma carreira toda fechadinha, mas agora eu quero fazer um desenho. Então, qual vai ser o desenho dessa minha carreira? Eu quero 4 pontos altos duplos fechados juntos. Então, é isso que eu quero nessa carreira, sempre assim. Grupos de 4 pontos altos duplos fechados juntos. E o padrão de aumento dessa carreira
tem que ser 2 pontos simples e um aumento, porque aqui eu fiz um ponto simples e um aumento. Então, eu tenho que começar a criar um espaço cada vez maior entre os aumentos. Então, como eu falei, né? Eu quero agora, já que aqui era um ponto simples e um aumento, agora eu quero 2 pontos simples e um aumento dentro desse meu desenho de 4 pontos altos duplos fechados juntos. Então, vamos lá. Para um ponto alto, para a altura de um ponto alto duplo aberto, no caso, eu vou fazer 3 correntinhas. Se fosse para um ponto alto duplo normal, seriam 4, tá? Então, aqui é como se eu já tivesse o meu primeiro ponto alto duplo aberto. Eu vou fazer o segundo. Então, ponto alto duplo, você dá 2 laçadas na agulha, né? Eu vou para o próximo ponto e vou puxando de 2 em 2 até faltar só um ponto para acabar. Então, ele tá aberto, né? E aí, se a gente reparar, a gente já tem 2 pontos simples aqui sem aumento, né? Então, como o meu conjunto é de 4 pontos altos duplos, os 2 últimos eu vou fazer o aumento, ó. Eu vou fazer um aqui nesse próximo ponto. Vou deixar ele aberto porque eu quero assim. E o próximo eu vou fazer no mesmo ponto, ó. Aqui, ó, no mesmo ponto eu vou fazer o próximo. Com isso, eu já tô fazendo o meu aumento. Vou puxando de 2 em 2. Agora, eu tenho os 4 abertos na minha agulha. Vou puxar todos eles. Aí, tá vendo que a minha linha tá pro lado errado? Ela tem que estar pra cá, né? Pra esquerda. Então, eu faço mais uma correntinha para a cabeça do ponto, ó. Ele fica bem bicudinho na ponta, tá vendo? Bom, então, seguindo a ideia dos aumentos, que é o objetivo desse vídeo, né? Nem é tanto ensinar o ponto. Eu já tenho aqui, ó, 2 pontos simples e o aumento. Agora, eu quero fazer grupos assim na carreira toda. Então, eu criei um padrão. Os 2 primeiros pontos do grupo vão ser simples e os 2 últimos pontos do grupo vão ser com aumento. Então, criei um padrão aqui para essa carreira. Agora, eu preciso compensar também a quantidade de pontos do trabalho. Porque olha aqui, ó, na base da carreira, eu tenho 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Só que no topo da carreira, eu só tenho 1. Tá vendo? Então, eu tenho que igualar, né, a quantidade de pontos da base da carreira com o topo. Então, basta eu fazer mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Então, eu tenho agora 4 na base e também tenho 4 no topo, ó. 1, 2, um aqui da cabeça do ponto, né? 1, 2, 3, 4. Então, essa regrinha também vale para qualquer desenho que você queira inventar. Você tem que sempre perceber se a quantidade da base está a mesma quantidade do topo. Então, eu criei um padrão para essa carreira, né? Como eu falei, 2 pontos simples, os 2 seguintes eu faço o aumento e eu ainda tenho que fazer, além da correntinha da cabeça, do ponto, eu tenho que fazer mais 3. Então, vou repetir o padrão com vocês, ó. 2 laçadas, venho aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo aberto. Vou fazer outro simples, sem aumento, ó. Outro ponto alto duplo aberto aqui, sem aumento. Aí, agora, os 2 últimos vão ser o aumento, no meu grupo de 4. Vou fazer um aberto, outro no mesmo lugar, é o aumento. E agora aqui, com os 4 pontos abertos na minha agulha, eu puxo para fechar todos eles.
E aí eu faço uma correntinha aqui para ser a cabeça do ponto. Peraí que aqui não deu muito certo essa correntinha. Pronto. Aí agora eu tenho que compensar a quantidade de pontos da base do topo. Então eu vou fazer mais 3 para ficar 4 pontos no total. 1, 2, 3. Aí agora sim eu tenho 4 pontos na base da carreira e 4 pontos no topo. Então, eu vou fazer o mesmo padrão, mais uma vez o padrão com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ponto aberto simples. Segundo, ponto aberto simples. O terceiro e o quarto são os aumentos. Vou fazer outro no mesmo lugar. Com os 4 pontos abertos, eu fecho tudo, faço uma correntinha para a cabeça do ponto e mais 3 para compensar a quantidade de pontos. Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Bom, quando você está fazendo assim um crochê redondo, né, sem seguir um gráfico, ou até mesmo seguindo gráficos, você precisa analisar ele carreira por carreira, tá? Então, chegamos ao final da carreira, o trabalho está totalmente sem defeitos, está totalmente perfeito. Nem está fechando, nem está ondulando. O que significa? Que eu posso manter esse padrão de na próxima carreira eu posso dar mais um espaço entre os aumentos, que essa carreira não deu defeito nenhum, então na próxima a gente já pode dar um espacinho maior entre os aumentos. Então vamos lá. Bom, então aqui no final da carreira, você vem naquela correntinha que você fez na cabeça dos 4 pontos e aí fecha a carreira com o ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu quero fazer de novo ela toda de pontos altos. Então, como a gente vai dar mais um espaço entre os aumentos, agora o espaço teria que ser 3 pontos simples e um aumento, certo? 3 pontos simples e um aumento. Aqui foram 2, ó, 2 simples e um aumento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer os aumentos em cima dos grupos. Então, eu vou fazer sempre os aumentos aqui em cima do grupo, eu vou criar esse padrão. E aqui eu tenho um espaço de 3 correntinhas, então eu faço 3 pontos altos, né? 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, eu acabo ficando com um aumento e 3 pontos simples. Eu vou fazer assim. Então, vou fazer aqui o primeiro, que são as 3 correntinhas de altura. E já aqui mesmo, no grupo, eu vou fazer o aumento. E aí, eu tenho 3 correntinhas, eu faço 3 pontos altos, então eu não tô aumentando aqui. Se eu tenho 3 correntes e dentro delas eu faço 3 pontos altos, não tem aumento aqui. Então, aí eu consigo ter um padrão para a carreira toda. Um aumento, 3 pontos altos, 3 pontos simples. Aí, novamente, cheguei aqui no grupo, vou fazer o meu aumento aqui em cima do grupo. Eu quero aqui mesmo o meu aumento. Fazer um ponto alto e vou fazer outro aqui no mesmo lugar. Para fazer o meu aumento. Aí, no espaço de 3 correntinhas, eu faço os 3 pontos simples. Não estou aumentando nada. 3 embaixo, 3 em cima. 2 e 3. Ok?
Então, vou fazer mais um padrão aqui com vocês, ó. No grupo, eu vou fazer o aumento. Um ponto alto, outro aqui no mesmo lugar. Venho aqui para as 3 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Então, numa carreira só de pontos altos, eu consegui criar um padrão, né? Um aumento, 3 pontos simples, um aumento, 3 pontos simples, um aumento, 3 pontos simples, ok? Então, vou terminar a minha. Bom, então mais uma carreira terminada sem defeito no trabalho, tá vendo? Então, isso indica que eu, na próxima carreira, ainda posso dar mais espaço entre os aumentos. Então, essa carreira que eu terminei foram 3 pontos simples e um aumento. Aí, só que eu fiz ao contrário, né? Eu comecei com um aumento e fiz um aumento, 3 pontos simples. Isso não importa. A ordem, nesse caso, não vai importar. Então, o que eu vejo? Que na próxima carreira eu posso botar 4 pontos simples e um aumento. Então, vamos ver se a gente consegue fazer também um padrão para a próxima carreira. Bom, então cheguei ao final da carreira e aqui na terceira corrente de altura eu fecho com ponto baixíssimo. Bom, então como eu falei na parte anterior, essa carreira vão ser 4 pontos simples e um aumento. E eu quero fazer esse desenho de novo. Eu quero fazer 4 pontos altos duplos fechados juntos. Então, como eu tenho que fazer 4 pontos simples, eu pensei em fazer o seguinte: os 4 pontos altos duplos eu faço normalmente sem o aumento, e aí eu faço o meu aumento na quantidade de correntinhas. Foi o que eu pensei, olha. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes de altura, que é a altura de um ponto alto duplo aberto. Vou fazer os outros 3. Vou deixar aberto aqui na agulha, dou 2 laçadas, vou para o próximo ponto, deixo ele aberto, 2 laçadas, vou para o próximo, deixo aberto. Já tenho 4 aqui. Note que aqui eu não fiz aumento nenhum, tá? Os 4 pontos aqui estão simples. Então, vou fechar, fazer minha correntinha da cabeça do ponto. Então, na hora de compensar a quantidade de pontos, eu posso fazer o aumento. Olha, eu tenho 4 pontos de base, mas só um aqui em cima. Então, eu faço mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4, que aí eu vou ficar com 4 pontos na base da carreira, mas vou ficar com 5 pontos no topo. Então, aí eu já consigo fazer os 4 pontos simples e o aumento dentro das correntinhas. Então, criei um padrão. Vamos lá. Todos os pontos altos duplos sem aumento. 1 aberto, 2 aberto, 3 aberto, 4º aberto, todos simples. Vou fechar todos eles, fazer a minha correntinha da cabeça do ponto, e aí eu tenho o meu primeiro ponto do topo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu fico com 5 pontos no total. Então, o aumento fica dentro das correntinhas. Vou fazer mais um padrão com vocês, ó.
o primeiro ponto aberto e simples, o segundo ponto aberto e simples, terceiro ponto aberto e simples, quarto ponto aberto e simples. Fecho tudo, faço a minha correntinha da cabeça do ponto e faço mais 4. 1, 2, 3 e 4 para fazer o aumento. E aí começo tudo de novo. Então, esse ficou o padrão dessa carreira. Vou terminar a minha. Bom, cheguei ao final da minha carreira com o padrão de 4 pontos simples e um aumento na correntinha e olha o que aconteceu. O trabalho começou a fechar. Então, como eu falei na introdução, se o trabalho fecha, é melhor do que ondular, né? Porque ondulando não tem jeito, tem que desmanchar a carreira toda e refazer. Fechando não é problema, tá? Nós vamos consertar nessa carreira próxima e, se precisar, a gente ainda conserta na seguinte. Então, é melhor fechar do que ondular. Então, isso aqui não é uma má notícia de todo. Então, o que nós vamos fazer para consertar esse problema? O padrão dessa carreira foi 4 pontos simples e um aumento, não foi? Nós vamos manter esse padrão. Em vez de dar mais espaço entre os aumentos, nós vamos manter o mesmo espaço de 4 pontos simples e um aumento. Então, vamos lá. Bom, então no final aqui da carreira, tem minhas 4 correntes de espaço. Eu venho aqui na cabeça dos pontos altos duplos e fecho com ponto baixíssimo. Como eu mostrei, o trabalho está fechando, então nós não vamos dar mais espaço entre os aumentos. Vamos manter 4 pontos simples e o aumento. Então, eu vou criar o seguinte padrão. Novamente, eu vou fazer o aumento aqui no grupo e, como o meu espaço é de 4 correntinhas, eu vou fazer os 4 pontos simples nela. Então, vai ficar o aumento no grupo e os 4 pontos simples no espaço. Então, vou fazer aqui 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. Eu esqueci de mencionar que eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto de novo, né? Então, vou fazer aqui o ponto alto no mesmo lugar. Eu tenho o primeiro aumento. E aí, os 4 pontos simples vão ficar no espaço de 4 correntinhas. 2, 3 e 4. Criei o padrão. Um aumento no grupo, 4 pontos altos no espaço. Cheguei no grupo, vou fazer o aumento. Um ponto alto, outro no mesmo lugar. E 4 pontos altos no espaço de 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir o padrão mais uma vez com vocês. Um aumento, um ponto alto e outro no mesmo lugar. E os 4 pontos simples dentro do espaço de 4 correntinhas. 1, 2, 3 e
4. Então, tenho padrão para essa carreira, um aumento e 4 pontos simples. O aumento em cima do grupo e os 4 pontos simples no espaço de 4 correntinhas. Vou terminar a minha. Bom, terminei a minha carreira e vocês podem perceber que melhorou o problema que estava fechando, né? Na outra carreira estava fechando. Eu mantive o mesmo padrão de 4 pontos simples e um aumento. Aí você pode ver que o problema está começando a se resolver, porque olha aqui, ó. Eu consigo botar quase um lado inteiro em disco, aí, mas aqui no final ele ainda começa a fechar. Então, no total, ele ainda está com um leve fechamento, tá? Como eu falei, não é problema. Qual é o raciocínio? Vou continuar com o padrão de 4 pontos simples e um aumento. Porque quando eu continuo com o padrão, eu não ponho mais espaço entre os aumentos, na verdade eu estou aumentando a quantidade de aumentos, né? Eu estou seguindo o mesmo padrão, então eu estou aumentando a quantidade de aumentos. E é isso que eu vou fazer em mais uma carreira. Então, como eu tenho que fazer 4 pontos simples e um aumento, e eu quero fazer o desenho dos 4 pontos altos duplos fechados juntos, eu simplesmente vou repetir essa carreira aqui. Eu vou fazer os 4 pontos simples aqui, no grupo dos pontos altos duplos, e aqui eu vou fazer o aumento nas correntinhas, tá? Vão ficar 4 correntinhas de espaço aqui, né? Fica uma correntinha na cabeça do grupo, né? Para fechar a cabeça do grupo, e mais 4 aqui. Ou seja, eu vou ter 5 pontos no alto da carreira e só 4 pontos na base. Então, isso entra o aumento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa carreira aqui de novo, exatamente essa, tá? Essa daqui. Eu vou adiantar o meu trabalho fazendo essa carreira igualzinha. E aí, a gente vê se já resolve o problema do crochê fechado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, eu repeti toda essa carreira aqui, igualzinha mesmo, tá? 4 pontos altos duplos fechados juntos. Aí, você faz aquela correntinha da cabeça do ponto, né? Para ele ficar bem fechadinho. E depois mais 4 correntes de espaço. Então, o aumento ficou nas correntinhas. Eu fiz a mesma coisa aqui, tá? 4 pontos altos duplos fechados juntos com uma correntinha em cima. E aí, mais 4 correntinhas de espaço. Só que a base, esse ponto aqui é múltiplo de 4, né? E a base já não estava mais múltipla de 4 por causa dos aumentos que a gente fez. Então, o que aconteceu? Me restaram aqui só 3 pontos para fazer 4. Então, vai acabar ficando um aumento nesse grupo também. Mas isso aconteceu no meu outro trabalho e não deu problema, tá? Então, eu vou fazer aqui logo nesse primeiro aumento. Aqui. E outro no mesmo lugar. Para poder caber os 4 pontos altos duplos, né? Senão o desenho não vai ficar certo. Então, isso pode acontecer, eu decidi mostrar no vídeo, porque quando você está criando, pode acontecer isso, né? Então, você faz alguma distribuição de pontos para que você consiga acertar no final. Então, tem os 4 pontos abertos, vou fechar tudo, fazer a correntinha da cabeça do ponto e mais 4 de espaço. 1, 2, 3 e 4. Naquela correntinha da cabeça do ponto, você fecha a carreira com ponto baixíssimo, ok? Bom, então, vamos ver
se resolveu já o problema de fechar o trabalho. Bom, como vocês podem ver, problema resolvido. Tá vendo? Tá esticadinho, um disco perfeito. Então, perceberam como não é problema quando o seu trabalho começa a fechar? Então, recapitulando, o trabalho, a última carreira que você fez começou a fechar, então é só manter a mesma distância de pontos simples entre os aumentos, né? Eu fiquei aqui, eu fiz essa carreira com 4 pontos simples e um aumento, aí essa de novo, 4 pontos simples e um aumento, e aqui outra vez 4 pontos simples e um aumento, tá bom? Então agora, como eu resolvi o problema, sem precisar desmanchar a carreira, sem nada, tá vendo? Então agora eu vou, como eu resolvi o problema, eu vou dar mais um espaço entre os aumentos, tá? Porque se eu continuo seguindo o mesmo padrão, nas carreiras à frente vai começar a ondular. Então é como eu falo, a gente sempre tem que optar pela menor quantidade de aumentos possível. E aí, se fechar de novo, aí novamente eu faço esse processo, tá bom? Então, agora na próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos altos também. E eu vou dar mais um espaço entre os aumentos. Então, eu tenho que fazer 5 pontos simples e um aumento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quando a gente já começa a afastar muito um aumento do outro, já começa a ficar um pouquinho difícil a gente formar padrões, tá? Então aí você tem que ficar se preocupando mais com a distância mesmo dos aumentos. Então eu vou começar já com o aumento. Vamos ver se a gente consegue algum padrão, mas a partir de agora eu já acho difícil encontrar um padrão. Então aqui nós já temos as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e na mesma correntinha da cabeça do ponto, eu já vou fazer o meu aumento. Tá? E aí eu tenho que fazer 5 pontos simples. Aqui eu tenho um espaço de 4 correntinhas. Então, eu vou fazer 4 pontos altos, porque não vai dar aumento nenhum. Então, 1, 2, 3 e 4 ainda aqui no espaço. Eu tenho que fazer 5 pontos simples, aqui eu já tenho 4, então aqui na cabeça dos 4 pontos, eu vou fazer um simples também, tá vendo? Já perdi o padrão, que o padrão era o aumento aqui em cima do ponto. Então, não se preocupem agora com padrões, né? Se preocupe só com a quantidade de pontos mesmo. Então, ó, 5 pontos simples. Então, agora eu faço o aumento. Para fazer aumento no espaço, basta você colocar um ponto a mais, né? Então, aqui eu tenho 4 correntinhas, então eu vou fazer 5 pontos altos nesse espaço, que aí eu tô aumentando. É como se o meu primeiro aumento fosse aqui, ó. É como se esses 2 pontos altos que eu fiz agora fosse um só. É o aumento, né? Então, já fiz 2 pontos aqui e tem que fazer mais 3. Então, se eu ponho 5 pontos altos num espaço de 4 correntinhas, eu tô aumentando. Então, aqui 1, 2, 3, 4, fazer mais um, 5. Pode ser que a gente consiga criar um padrão agora, vamos ver, porque o aumento vai cair no mesmo lugar que esse aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um padrão, ó. Então, eu vou fazer o aumento aqui, ó, na cabeça do ponto alto. E eu fiz ponto alto duplo. Então, vamos lá. Aqui na cabeça do ponto, eu vou fazer o meu aumento. No mesmo lugar, fazer outro.
Aí, nesse espaço de 4 correntinhas, eu faço os 4 pontos simples. Não tenho aumento. 1, 2, 3 e 4. Eu ainda preciso de um ponto simples, então vou fazer um ponto simples aqui, na cabeça dos pontos altos duplos, e vou fazer o aumento nas correntinhas. No espaço de 4 correntinhas, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Consegui criar um padrão. Então, o padrão ficou assim, olha, um aumento, 5 pontos altos e o aumento aqui nas correntinhas. Então, ficou sempre assim, olha. Ficou num espaço eu ponho 4 pontos altos, no outro eu ponho 5. Aí repito, aumento na cabeça dos pontos, aí aqui no espaço 4 pontos altos e aqui 5. Ficou mais ou menos um padrão, mas como eu falei, quando o espaço entre os aumentos já começa a ficar distante, aí já fica difícil pensar em padrão, tá? Então, vamos sempre pensar assim, né? É um aumento e 5 pontos simples. Aí a gente vai espalhando para manter o desenho, né? Não modificar o desenho do trabalho. Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Bom, terminei a carreira. Vocês podem ver, ó, sem defeito. Eu afastei mais a quantidade de aumentos e não deu defeito no trabalho. Relembrando, nessa carreira toda de pontos altos, eu botei 5 pontos de espaço entre os aumentos. Fiz aumento, 5 pontos simples, aumento, 5 pontos simples. A próxima carreira eu vou fazer de novo com esse desenho dos pontos altos duplos fechados juntos. E como o trabalho está sem defeito, eu vou me arriscar e afastar mais os aumentos. E aí, se o trabalho fechar, eu corrijo depois. É aquilo, né? Fechou, é fácil de corrigir. Ondulou, tem que desmanchar. Então, vamos tentar não ondular o trabalho. Então, aqui foram 5 pontos simples e um aumento. A próxima carreira, eu vou ter que colocar 6 pontos simples e um aumento. Aí, só de olhar, que eu tenho que fazer esse desenho aqui. Só de olhar, eu já consigo ver um padrão. Então, aqui, olha, eu tenho que fazer 6 pontos simples, né? Então, eu vou fazer um grupo assim, 1, 2, 3, 4. Aí, não vou dar aumento nas correntinhas. E aí, passo para o segundo grupo, ó, 5, 6. 6 pontos simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou botar o aumento no final do segundo grupo. E também não vou dar aumento nas correntinhas. Então, vai ficar sempre um padrão. Vai ficar um grupo sem aumento, um grupo com aumento. Um grupo sem aumento e um grupo com aumento. Só de olhar assim já veio o padrão na minha cabeça. Então, vamos lá que eu vou fazer essa carreira com vocês. Bom, então vamos começar a carreira desse desenho aqui de novo. Então, como eu falei, né, eu já tinha até pensado no padrão, eu vou fazer ele. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto duplo aberto, né? Como eu já falei, se fosse um ponto alto duplo normal, eu botaria 4 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer o grupinho de 4 pontos altos duplos abertos, sem nenhum aumento. Eu tenho já aqui o terceiro. E agora eu vou fazer o quarto, todos simples.
Com os 4 abertos, fecho todos e faço a correntinha da cabeça do ponto. Então, é aquilo, olha, tenho 4 pontos de base e só um no topo da carreira. Então, já tenho um, tem que fazer mais 3. Um aqui, né? 2, 3 e 4. Então, agora eu tenho 4 pontos em cima, né? Assim, e tenho 4 pontos na base. Agora, eu vou para o segundo grupo e eu ainda tenho que fazer mais 2 pontos simples, porque eu tenho 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2 simples. E 2 simples. E aí, vou fazer o aumento aqui no final do segundo grupo. Vou fazer aqui um ponto alto duplo e outro aqui no mesmo lugar. Então, o primeiro grupo ficou sem aumento e o segundo grupo ficou com aumento aqui nos 2 últimos pontos. Com todos os pontos abertos, eu vou fechar tudo e fazer a correntinha da cabeça do ponto. E fazer mais 3 de espaço para compensar o número de pontos da base e do topo. Então, ficou um padrão mesmo, né? Um grupo sem aumento e um grupo com aumento. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Esse grupo que eu vou fazer agora é sem aumento. Dois. Três. E 4. Os 4 simples sem aumento. Com os 4 abertos, eu puxo tudo, faço a corrente da cabeça do ponto. E aí, faço 3 correntinhas de espaço. 3, ok? Agora, o meu segundo grupo vai ser com o aumento. Então, os 2 primeiros são simples. 1. E 2. E aí, agora eu vou fazer o aumento, porque eu já tenho 6 pontos simples. Faço um ponto e faço outro no mesmo lugar, para aumentar. Com os 4 pontos na agulha, fecho tudo, faço a correntinha da cabeça do ponto e 3 correntes de espaço. Então, esse acabou dando para formar um padrão também. Então, vou terminar minha carreira e já volto. Ah, lembrando, são 6 pontos simples e o aumento. Bom, gente, terminei a minha carreira e aqui eu fiz aqui um grupo sem aumento, tá vendo? Aqui eu precisaria fazer um grupo com aumento. Então, o grupo com aumento, ele pede 3 pontos de base aqui, 1, 2, 3, né? Então, eu teria que ter 3 e depois mais 4 sem aumento. E aí, vai ficar sobrando um ponto aqui, tá vendo? Então, o que que eu decidi fazer? Eu vou fazer os 2 grupos sem o aumento. Vou arriscar o aumento na correntinha para ver se para fazer o aumento e ver se não vai ficar muito diferente daqui do desenho. Então, isso que eu vou arriscar aqui no final, porque senão vai ficar sobrando um ponto. Se eu fizer um grupo com aumento e um grupo sem aumento, aí vai sobrar um ponto. Então, vou fazer os 2 grupos assim, normais, e vou acrescentar uma correntinha entre eles. E aí, eu vou testar isso e ver se fica bom, tá? Se não ficar bom, eu vou engolir esse aumento. Eu não vou fazer, tá? Para poder
o desenho ficar certinho, o ponto casar certinho aqui, tá bom? Bom, terminei a carreira. Aí, como eu falei, olha, então aqui teve o aumento. Aí eu fiz sem aumento. Aqui era para fazer com aumento, só que não ia chegar até o final certinho o trabalho. Então eu optei por não fazer o aumento aqui desse grupo e fazer o outro normalmente. Aí eu falei que eu ia testar botar o aumento na correntinha. E eu fiz isso, eu botei o aumento na correntinha. Então, percebam, eu botei o aumento aqui no final da carreira ou aqui? Quase não dá para ver, né? Eu botei o aumento aqui. Eu botei uma correntinha a mais aqui. E aí aqui fiz normal e fechei o trabalho com ponto baixíssimo aqui na cabeça do ponto, tá? Então, eu consegui fazer o aumento, né? Eu joguei o aumento para as correntinhas para não dar defeito no desenho do trabalho. E vocês podem ver, ó, tá certinho, tá um disco perfeito. Então, para a próxima carreira, a minha próxima carreira vai ser assim de pontos altos de novo. Então, como está sem defeito, eu vou espaçar, vou dar mais um espaço entre os aumentos. Então, aqui eu fiz 6 pontos simples e um aumento. Na minha próxima carreira, eu vou fazer 7 pontos simples e um aumento. E por aí vai, né? Se não tá dando defeito, dá mais um espaço entre os aumentos, tá bom? Então, vou fazer a carreira com vocês. Vamos lá. Bom, então vamos começar a carreira de pontos altos, né? Com 7 pontos simples e um aumento. Eu, como não me lembro bem como eu fiz no outro, eu já vou colocar o aumento logo aqui no começo, tá? Então, já aqui no mesmo lugar, eu já faço o aumento. Aí eu tenho que fazer 7 pontos simples, né? Então, aqui eu tenho 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos, para não aumentar. Fazer sem aumento. 2 e 3. O quarto vai ser aqui na cabeça do ponto. Aí, aqui o quinto. O sexto e o sétimo ponto alto. Então, assim, ó, 3 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui não tem aumento. Um ponto em cima da cabeça dos 4 pontos altos. Também não aumentei. Aqui, 3 pontos altos no espaço de 3 correntinhas, não aumentei. E fiz o aumento aqui na cabeça do ponto. Então, meio que criou um padrão, né? Porque agora, no próximo, eu vou fazer o aumento e o aumento vai encaixar certinho no mesmo lugar, né? Então, eu vou fazer o aumento aqui na cabeça do ponto, de novo. Então, sem querer, eu criei um padrão aqui. Consegui um padrão. Mas como eu falei, né, gente? Conforme você vai aumentando o trabalho, vai ficando um pouco mais difícil você encontrar um padrão no trabalho, né? No caso aqui ficou. Então, você tem que se preocupar é manter o espaço de aumentos, né? Então, aqui, um aumento, 7 pontos simples. Então, ó, fiz o aumento aqui na cabeça dos pontos. Aqui eu tenho um espaço de 3 correntes, então eu vou fazer 3 pontos altos para não aumentar o trabalho, para não aumentar mais. Eu já tenho aqui os 3 pontos simples. O quarto vai ser aqui na cabeça do ponto. 4. Aí, de novo aqui, ó. No espaço de 3, faço os 3 finais. 5, 6 e 7.
deu um padrão certinho. Aí agora eu faço o aumento aqui na cabeça do ponto de novo. Então, fiquei com um padrão perfeito, vamos dizer assim, aqui nessa carreira, tá bom? Então, eu vou terminar a minha e já volto. Bom, terminei a minha carreira, né? Não deu problema nenhum ali de desenho, porque é tudo ponto alto, né? Então, não faz diferença nenhuma. Então, podem ver, ó, o trabalho tá um disco perfeito. Então, nessa carreira, esse padrão de espaço, 7 pontos simples e um aumento, deu certo. Então, já que deu certo, não tem defeito, na próxima carreira, eu vou dar mais um espaço ainda. Se aqui foram 7 simples e um aumento, na próxima vão ser 8 pontos simples e um aumento. E eu vou tentar encaixar esse padrão de 8 pontos simples e um aumento nessa carreira de desenhos dos pontos altos duplos. Essa também vai ser a minha última carreira do trabalho, tá bom? Eu acho que eu já fiz bastante carreiras, já deu para vocês terem uma ideia dessa explicação dos aumentos, e aí eu vou ficar com dois suplá iguaizinhos, né? Porque o outro eu também terminei nessa carreira que eu vou começar agora, tá bom? Então, eu vou fazer a carreira com vocês. Bom, então vamos lá. Eu tenho que fazer 8 pontos simples e um aumento, não é? Só que se eu fizer o aumento nas correntinhas, vai ficar uma correntinha normal e uma com aumento, uma normal e uma com aumento. Se você não tem problemas com isso, né, de uma correntinha ficar maior que a outra, você pode fazer assim. Então, vamos lá. Vou fazer aqui as 3 correntinhas de altura, que é o meu primeiro ponto alto duplo aberto. Aí, eu vou fazer os 4 pontos do grupo sem aumento nenhum. Então, 2 já, né? Três e 4. Com os 4 abertos, puxa tudo junto e faz a correntinha da cabeça do ponto. Então, eu tenho 4 pontos de base, mas só um aqui em cima, então eu tenho que fazer mais 3 para nivelar, equilibrar, né? 4 pontos embaixo, 4 pontos em cima. E aí, vou fazer outro grupo, vou fazer aqui outro grupo, sem aumento na base, né? Pelo menos. 1, 2, 3 e 4. Com os 4 abertos, eu puxo todos juntos e fecho aqui com a correntinha da cabeça do ponto. Agora, eu tenho que fazer um aumento. Então, eu vou fazer o aumento na correntinha, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Então, eu tenho 4 pontos aqui na base, eu tenho que ter 5 em cima. Já tenho 1, 2, 3, 4 e 5, né? É 1 da cabeça do ponto e mais 4. E daí, você continua os seus pontos normalmente. Vou fazer mais um grupo aqui com vocês. Aí, com os 2 grupos prontos, a gente vê se deu diferença. Porque no outro trabalho, eu não fiz isso. Mas, assim, eu fiquei sem um padrão para ensinar para vocês. Então, assim, de repente, eu consigo um padrão. Então, eu fiz os 4 sem aumento nenhum, fecho tudo, faço a correntinha da cabeça do ponto. Aqui não vai ter aumento, porque eu só tenho 4 pontos simples por enquanto.
Então, já tenho 1, vou fazer 2, 3 e 4, sem aumento. E faço outro grupo. Vai ser um grupo com aumento e outro grupo sem aumento. Porque são 8 pontos, né? 8 pontos de distância. Deixa eu fazer esse aqui de novo. Tem aqui o terceiro, o quarto, com os 4 abertos, eu puxo fechando todos eles e faço a correntinha da cabeça do ponto. Então, eu tenho 4 pontos de base, eu tenho que ter 5 nas correntes. Eu já tenho uma. Faço 2, 3, 4 e 5, e aí começo tudo de novo. O meu outro trabalho eu não fiz assim, tá? Eu fui ajeitando os aumentos aqui mesmo. Mas olha só, eu não vejo problema em fazer o aumento na correntinha, tá? Então, acho que fica mais fácil sempre fazer os grupos normalmente, e aí faz 3 correntinhas de espaço, 4, 3, 4. Eu não percebo muita diferença no desenho não, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira com esse formato, diferente do outro que eu fiz. Bom, gente, então já cheguei ao final do trabalho. Eu fiz aquela sequência mesmo, tá? De 3 correntinhas, 4, 3, 4, 3, 4, para manter o aumento, sem mexer aqui no desenho. Eu achei que ficaria mais fácil no vídeo. Como eu falei no meu outro trabalho, eu não fiz isso, tá? Eu fiz o aumento de outra maneira. Mas assim, olha, deu certo também. Ele está um disco perfeito. A diferença de correntinhas quase não aparece na borda, praticamente não dá para ver. Tem que ter um olho muito clínico para ver essa diferença. E eu vou parar o trabalho por aqui, tá? Então, eu terminei o meu trabalho com a distância de 8 pontos simples e o aumento. E vocês vejam que o trabalho não deu defeito. Então, se vocês quiserem continuar a crescer esse trabalho, tipo para fazer um tapete, né? Ah, eu quero fazer um tapete com esse desenho. Você pode fazer ele bem maior do que o que eu fiz aqui em aula. E sempre pensando nisso. Aí, por exemplo, como não tem defeito na última carreira, então a próxima, que seria de pontos altos, aí você colocaria mais um aumento, mais uma distância, né, entre os aumentos. Então aí a próxima carreira seriam 9 pontos simples e o aumento. Chegou no final da carreira, não deu defeito, espaça mais. Aí a próxima, 10 pontos simples e um aumento. Em algum momento do seu trabalho, o trabalho começou a fechar, repete o mesmo padrão na carreira seguinte. Mas isso, nesse trabalho aqui de 41 centímetros, isso só aconteceu aqui nessas 3 carreiras, né? Nessa aqui começou a fechar um pouquinho. Aí, o que eu fiz? Eu repeti o mesmo padrão de distância entre os aumentos. E aí, aqui nessa, eu ainda precisei repetir mais uma vez o padrão de distância, aí depois que eu voltei a aumentar. Então, assim, o crochê redondo você tem que ir analisando carreira por carreira mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais e não esqueçam de curtir, né? Às vezes a gente assiste um vídeo, gosta dele, mas passa para outro e não curte. Então, se você gostou, não deixa de curtir não, tá? Que isso ajuda muito o canal. Então, gente, obrigado por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.